Você já se perguntou por que os Estados Unidos estão travando essa guerra comercial contra a China? E mais, como que isso pode influenciar no valor do dólar? Como que isso pode gerar inflação para o mundo todo? Ou também, como que isso pode abrir oportunidades para os seus investimentos? No vídeo de hoje, eu vou explorar um pouco mais o contexto desse conflito, como que isso vai impactar ali no cenário econômico, nos seus investimentos e como que você pode aproveitar isso para proteger e também multiplicar o seu patrimônio. Então, antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder vídeos como esse e também, se você quer investir de forma estratégica, não deixe de chamar a nossa equipe. Os nossos dados estão todos na legenda aqui desse vídeo, tá? Então, vamos lá, vamos começar então falando a respeito desse contexto, né? Como que isso começou, esse conflito contra a China. Então, lá no primeiro mandato do Donald Trump, que foi em 2018, ele já vinha falando que a China ela tinha uma concorrência desleal contra os Estados Unidos. E algumas das acusações que o governo trazia, dentre elas, né, estavam que a China ela estava exportando mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para ela. Isso estava gerando ali um certo déficit na balança comercial dos Estados Unidos. Ele falou também que eles ajudavam com o dinheiro público ali da China, essas empresas chinesas, e isso dava uma distorcida também na concorrência. Ele falou também que a China trazia uma desvalorização artificial na moeda deles para que isso beneficiasse também no setor de exportação. Então, algumas empresas ali dos Estados Unidos, inclusive, eles falavam que nas negociações ali, né, eles tinham que mandar, né, que os produtos deles fossem feitos lá na China para depois retornar para os Estados Unidos. Então, eles falavam a respeito da China estar roubando a tecnologia ali dos produtos. Então, passou esse governo do Donald Trump, entrou o Joe Biden e agora nesse novo governo ele já veio para mudar tudo. Então a gente viu esse impacto, ele entrou agora no começo do ano e já tá tocando terror. Então com essa notícia agora do dia 2 de abril, que o governo Trump considerou como o dia da libertação, impondo tarifas para todos os países que já colocavam tarifas nos produtos dos Estados Unidos, como o caso do Brasil, inclusive, né? O Brasil, ele teve uma tarifa de 10%, ficou até bom o Brasil, né? Porque foi a menor tarifa que os Estados Unidos estão impondo. Alguns outros países tiveram maiores tarifas, né? Como o caso da própria China, o Canadá, o México, mas enfim, todos os países que retaliaram os Estados Unidos, né? Todos os países que também colocaram tarifas ali em cima dos Estados Unidos, eles mantiveram, mas aqueles que não fizeram nada, eles deram uma pausa de 90 dias, né? Isso deve acabar daqui 3 meses. Então, a gente percebeu que o conflito real mesmo é contra a China. Então, o objetivo do Donald Trump, inclusive, é de, com essas tarifas, encarecer ali os produtos da China e, com isso, fortalecer a produção nos Estados Unidos. Ele fala até de reindustrialização, né? De levar empresas para que façam a produção lá no solo dos Estados Unidos e, com isso, eles tenham uma maior influência aí no comércio global. Mas é claro que a China, né, como eu mencionei, ela revidou a tarifa da China para os Estados Unidos, já está em 125%, dos Estados Unidos para a China já está em 145%. Então, se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender aí o cenário, já compartilha esse vídeo com seus amigos e não deixe de seguir a Diversa aqui no YouTube, tá? Mas vamos lá, vamos já falar a respeito da influência no valor do dólar e no mercado financeiro como um todo. Depois que a gente ouviu esses anúncios aí das tarifas, lá no dia 2, caiu numa quarta-feira, na quinta-feira o mercado já caiu muito. Na sexta-feira, então, quando saiu a notícia de que a China também tarifaria ali os Estados Unidos, o mercado caiu mais ainda. Então, o que os investidores, ao nível geral, fazem? Eles começam a tirar o dinheiro de investimentos em renda variável e começam a mandar em ativos mais seguros. Um ativo seguro, que é considerado seguro, é o próprio título público lá dos Estados Unidos. Então, com isso, como eles começam a tirar o dinheiro dessas bolsas, como a Bolsa Brasileira, por exemplo, o dólar começa a sair daqui, tende a valorizar mais. Então, o nosso real ele vai se enfraquecendo frente ao dólar. Nesse sentido, é até interessante você buscar algumas possibilidades para se proteger contra isso. Aqui na Diversa a gente tem a nossa conta internacional, que eu já falei algumas vezes, mas que ela tem um custo zerado, tá? Você não paga nada para ter essa conta.
pode comprar dólares e pode investir lá fora se você quiser, inclusive nos títulos públicos americanos. Essa é uma facilidade que a gente tem aqui porque você consegue ver tudo em um aplicativo só. No mesmo aplicativo que você vê a sua conta nacional em reais, você vai ver a sua conta internacional em dólares. Então, um outro impacto também que a gente vê é na própria produção global, né? Porque com essas incertezas que estão acontecendo, é difícil dos países eles produzirem da mesma forma que estavam produzindo. Então, isso pode gerar até uma diminuição da produção, né? Porque isso vai fazer com que o produto encareça e, com isso, gere mais inflação no mundo todo. Sem contar da volatilidade no mercado, né? Como a gente comentou agora, depois do dia 2, os mercados eles caíram muito. A volatilidade, ela tá muito alta, em níveis aí que há muito tempo a gente não via, né? Inclusive a última vez foi na pandemia, por conta da incerteza que isso tinha gerado no mundo. E isso traz à tona a necessidade de diversificação de patrimônio, tá, gente? Então é muito importante que vocês diversifiquem os seus investimentos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora também. Aproveitar essa possibilidade que vocês têm aí com uma conta internacional que facilita muito a forma com que você vai diversificar a sua carteira. E, inclusive, nós aqui da Diversa estamos totalmente à disposição para te apoiar do começo ao fim nessa diversificação. Então, a gente vê que o impacto global disso, ele acaba sendo muito negativo, não só para esses dois países que estão mais à frente desse conflito, né, que é Estados Unidos e China, mas todo o globo, porque a gente vê que os países, eles estão sempre comprando e vendendo um do outro, mas acaba meio que tirando a confiança entre eles e isso pode impactar muito nas negociações. Então o que a gente vê é a questão da inflação que eu tinha comentado, né? Se os países têm mais tarifas, isso pode fazer com que eles tenham mais custos ali na produção, na exportação desses produtos. Muito provavelmente os preços dos produtos eles vão subir. A inflação é um fenômeno aí que a gente sempre está falando porque ela é mesmo muito preocupante. Então a forma que você tem para se proteger da inflação é o título de renda fixa. A gente tem muitos títulos de renda fixa, como ativos de emissão bancária, que são os CDBs, LCIs, LCAs, os ativos de crédito privado, né, que são emissões de empresas privadas. A gente até tem um conteúdo falando um pouco mais sobre isso. A gente tem os títulos públicos também, que são atrelados à inflação. Então, todos esses tipos de títulos de renda fixa, eles vão servir muito bem para que você se proteja do aumento dos preços. Então, nesse tipo de título, você sempre vai ter o IPCA, 100% do IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Então, você concorda que se você vai estar recebendo 100% da inflação, o seu poder de compra ele vai estar protegido. E aquela taxa pré-fixada, ela vai servir para que você tenha um ganho acima da inflação. Então, dessa forma, você consegue ter uma estratégia para se proteger da inflação e conseguir, nos demais investimentos, ampliar os seus ganhos. A gente viu que, com todo esse contexto, muitas ações caíram, né? Porque se o investidor está tirando dinheiro desses ativos de renda variável, que são as ações, elas tendem a cair. Tem mais gente vendendo do que comprando, a lei da oferta e demanda. Então, isso abre oportunidades para que você possa dar um foco nisso e conseguir ainda se beneficiar desse tipo de conflito. Mas voltando um pouquinho aqui em relação aos títulos de renda fixa, nós temos um canal ali no Telegram onde a gente está todos os dias enviando os melhores títulos que a gente tem ali na nossa plataforma. Então não deixe de fazer parte desse canal, tá? A gente vai deixar também o link aqui para vocês não percam nada. A gente tá acompanhando todos os dias isso, então não deixe de nos seguir lá no nosso Instagram. A gente vai estar trazendo mais atualizações em relação a esse conflito, o que ele pode trazer de impacto tanto nos investimentos como também aí no nosso cenário econômico. Então o que eu queria trazer para vocês é isso. Eu não posso deixar de pedir novamente para que você siga aí o nosso canal. Então fiquem ligados e eu fico por aqui. Até a próxima.